Olá, me chamo Fernanda Lopes, sou discente do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí. E hoje a nossa videoaula será do conteúdo do segundo ano do ensino médio sobre as fisiologias das plantas. Bem, a fisiologia vegetal é o ramo da botânica que estuda o metabolismo, o desenvolvimento, a produção e outros aspectos da vida dos vegetais. Sendo assim, é a fisiologia vegetal que cuidará de explicar os processos fundamentais da fisiologia das plantas, como fotossíntese, a nutrição, a respiração, os hormônios e a água. E graças aos estudos dos vegetais e suas fisiologias, podemos conhecer as incríveis soluções e estratégias adaptativas desses seres vivos, né, as plantas. Onde o principal fato é que as plantas são seres autotróficas, ou seja, são seres capazes de produzir seu próprio alimento. É capaz de produzir moléculas que lhes servirão de alimento a partir de substâncias inorgânicas que retirará do meio onde vive. O que significa dizer que certamente as plantas sobrevivem sem nós seres humanos, porém nós seres humanos não sobreviveríamos sem as plantas, né? Ou seja, as plantas são extremamente importantes para nós seres humanos. E na fisiologia vegetal ocorre um processo bastante importante que é o da transpiração. Isso porque ela está relacionada com o transporte da seiva bruta no xilema, né? E isso se dá através da evaporação da água do ar, diminuindo o potencial hídrico das folhas, né, que acontece a transpiração, onde a coluna de água no xilema é mantida por coesão das moléculas de água nos elementos dos vasos, né? E esse potencial baixo hídrico, tem um potencial hídrico baixo da raiz, ele provoca o quê? A entrada de água no solo, que se desloca por osmose até a medula, né? Então, e para que ocorra a transpiração, né, estomática, é necessário que ocorra a abertura dos estômatos, ou seja, é necessário que as células estejam túrgidas, ou seja, estejam duras, para que ocorra a troca gasosa com o meio. Além das trocas gasosas, durante a transpiração, acontece também o que? A perda de água. Assim, quando as células guardam se tornam flácidas, ou seja, elas ficam murchas, ocorre o que? O fechamento dos estômatos, como mostra a figura ao lado. E esses estômatos, eles são buracos, né, de microscópios que estão na superfície das plantas. Eles ficam debaixo das folhas das plantas, né, que a gente não pode ver a olho nu. Os principais fatores responsáveis pela abertura e fechamento dos estômatos são o quê? A hidratação dos tecidos das plantas, a intensidade da luz a qual a planta está sujeita e a concentração do gás carbônico. E a principal produção de energia dos seres autotróficos, né, é a fotossíntese. Nela, o organismo usa gás carbônico e a água para produzir glicídios que servirão de alimento para o organismo, né? E ao final do processo ele vai liberar o quê? Vai liberar o gás carbônico. E em contrapartida, né, o processo da fotossíntese libera o oxigênio, né, na atmosfera, onde estudos indicam que grande parte do oxigênio existente atualmente na atmosfera é produto da fotossíntese. O processo completo da fotossíntese ocorre a partir de uma série de reações químicas diversas. Essas reações elas podem ser
É dividida em fase clara ou fotoquímica e fase escura ou química, né? E como o nome sugere, a fase clara ocorre na presença de luz na natureza durante todo o dia. Já na escura ocorre sem depender da presença de luz, né? E essa etapa é composta pelo ciclo de Calvin-Besson. Isso acontece no estômago dos cloroplastos, né? E durante essa fase, a glicose será formada a partir de gás carbônico. Assim, quando a fase luminosa ela fornece energia, né, durante o dia, na fase escura acontece o que? A fixação desse carbono. O ciclo de Calvin é extremamente importante para a vida no contexto amplo, pois é através desta reação que o carbono encontrado na atmosfera em forma de dióxido de carbono é incorporado em uma molécula orgânica de glicose e daí ser usada pela própria planta e também pelos organismos que se alimentam dela. Então, e temos dois tipos de seiva. Temos a bruta e a elaborada, onde elas são formuladas e conduzidas de maneiras diferentes, né? A seiva bruta é formada por sais minerais e água, e seu transporte ocorre nas raízes das folhas do xilema, explicada pela teoria de tensão e coesão, onde a água apresenta-se de forma contínua no corpo da planta, mais precisamente no interior dos vasos condutores, né? Mantendo o movimento contínuo da água do solo para a planta e, consequentemente, para a atmosfera. Esse movimento ascendente da água ocorre em consequência da perda de água através da transpiração por meio dos estômatos, né, como vimos anteriormente. Já a seiva elaborada é produzida pela fotossíntese e seu transporte ocorre pelo floema. Nesse transporte, a seiva sai das folhas em direção à raiz, como podemos ver na ilustração ao lado. Então, e tem uma outra coisa muito importante nas plantas, né, que são os hormônios dos vegetais, né, onde eles atuam diretamente no desenvolvimento das plantas e envolvem os processos como crescimento, floração, frutificação, amadurecimento dos frutos, entre outros. Elas são substâncias produzidas pelas plantas e atuam na regulação do seu desenvolvimento e também crescimento. Ou seja, os hormônios eles atuam como mensageiros químicos entre as células, tecidos e órgãos das plantas superiores. Geralmente são conduzidos até o local de sua atuação pelo xilema e pelo floema. E os principais hormônios vegetais são alcina, giberalina, citocina, ácido abscíssico e etileno. As alcinas têm como função alongar e expandir as células da planta, promovendo assim o crescimento vertical das raízes e dos caules. São produzidas principalmente nas extremidades das plantas e nos meristemas das folhas jovens, de frutos e de sementes. As giberalinas são responsáveis por controlar diversos aspectos do crescimento e desenvolvimento das plantas, como alongamento dos caules, germinação de sementes e crescimento de raízes e frutos. São produzidas nos meristemas do caule da raiz, no embrião das sementes, nas folhas jovens e também nos frutos. A citocina tem como
principal função o crescimento das gemas laterais. São encontradas em maior quantidade na proliferação celular, principalmente aonde? Nas sementes, em germinação e nos frutos. O ácido abscísico, ele é um inibidor de crescimento das plantas, né? Ele atua também na dormência de sementes, impedindo que eles se germinem de forma prematura. Uma curiosidade sobre o etileno é que muitas pessoas utilizam o etileno para amadurecer frutos em casa, sem entender o processo que isso se dá, né? Por que ocorre? Pois ao enrolar uma fruta ou colocá-la em locais fechados, como o forno de fogão, estamos aprisionando o gás etileno e liberado pelos frutos, né, acelerando assim o processo de amadurecimento dos frutos, né? É utilizado muito na agricultura esse hormônio. Então, a respiração aeróbica, né? As plantas elas respiram através da respiração aeróbica. A respiração aeróbica é um processo biológico pelo qual os compostos orgânicos reproduzidos são mobilizados e subsequentemente oxidados de maneira controlada, né? Onde a energia livre produzida por esse processo é armazenada na forma de moléculas ricas em energia, principalmente a ATP, podendo ser prontamente utilizada nos processos celulares vitais e no desenvolvimento das plantas. A liberação de energia ela ocorre porque a quantidade de energia contida nas moléculas de glicose e de oxigênio é maior do que a energia armazenada entre os átomos que formam o gás carbônico e a água. Assim, quando respira, a planta ela libera a glicose, né, fabricada por ela. E nesse processo acontece nos animais e nos seres humanos, porém não fabricamos glicose, mas respiramos, transformando o alimento em energia. Essa energia não é liberada de uma só vez, porque esse processo acontece em 3 etapas e aos poucos vão quebrando as moléculas de glicose em outras menores, energéticas. Isso, se a energia fosse liberada de uma única vez, ela seria dissipada, ou seja, ela era perdida e não poderia aproveitar o crescimento do vegetal. Sendo assim, durante a respiração, os vegetais absorvem o oxigênio do ar, eliminando o gás carbônico e liberando a energia, né? A glicose, né, é a etapa onde ocorre o hialoplasma da célula, é decomposta em 2 moléculas de ácido pirúvico, produzindo 2 ATPs. O ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial, ocorrendo a descarboxilação e a desidroxigenação dos compostos orgânicos, né? E a síntese de mais de 2 ATPs. E por fim a cadeia respiratória, né? Que se dá através dos cristais mitocondriais, onde existem as substâncias transportadoras de elétron. Nesta fase, a síntese é de 34 ATPs, né? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E para a atividade, vocês irão produzir um vídeo de 5 minutos, né? Do que vocês entenderam dessa aula. E qualquer coisa, estaremos no WhatsApp a qualquer momento para tirar qualquer dúvida. Obrigada e até mais. Até uma próxima aula.